Priorização no manejo das espécies exóticas invasoras do Parque Nacional de Brasília. O Parque Nacional de Brasília é um dos últimos remanescentes do bioma cerrado e suas fitofisionomias no Distrito Federal. Registra a história que o local era para ser apenas um viveiro responsável por preparar as mudas das plantas que arborizariam a nova capital, e também um local de apoio para a extração de areia e cascalho para a construção de Brasília. Mas daquela área, às margens do córrego acampamento, foi extraída tanta areia que se formaram enormes poças d'água. Nessas poças foram construídas duas piscinas que deram ao parque o apelido carinhoso de água mineral. Criado em 1961, o parque surgiu da necessidade de proteger os rios fornecedores de água potável à capital e de manter a vegetação em seu estado natural. O viveiro que produzia as mudas para a nova capital foi responsável por trazer dezenas de espécies exóticas de plantas para dentro do parque. As espécies exóticas invasoras, EEIs, são organismos que fora da sua área de distribuição natural se espalham e ameaçam a diversidade biológica. As invasões biológicas são consideradas uma das maiores causas da perda de biodiversidade no mundo, ficando atrás apenas do desmatamento e perda de habitat. A presença das EIs são a principal causa da perda de biodiversidade dentro de áreas protegidas. O Parque Nacional de Brasília é a unidade de conservação federal com maior registro de EIs no Brasil. Há 25 anos, a gestão da UC atua no manejo dessas espécies. Só de gramíneas foram levantadas 28 espécies em 2007. Em relação às arbustivas, arbóreas e herbáceas, foram levantadas 43 invasoras. Para este trabalho, a lista de espécies foi compilada e atualizada com base nesses levantamentos pré-existentes e nas listas de EI do Governo do Distrito Federal e do Centro Nacional de Avaliação da Biodiversidade e de Pesquisa e Conservação do Cerrado, levando em consideração as espécies já erradicadas no Parna também. A lista de EI atualizada resultou em 59 espécies invasoras. Controlar as EI no PNB é um grande desafio. As 59 espécies se dividem em espécies ornamentais, frutíferas, de uso comercial e gramíneas exóticas invasoras. São espécies responsáveis por causar mudanças significativas na paisagem e na dinâmica de ecossistemas, porque ameaçam a conservação, a prestação de serviços ecossistêmicos, competem com espécies nativas e comprometem patrimônio natural e genético e causam até prejuízos econômicos. O manejo das invasoras pode ser feito com diferentes métodos individuais e combinados. A forma mais eficiente e barata de controle consiste em ações de detecção precoce e erradicação. O ideal é a erradicação das espécies invasoras, mas na maioria das vezes é viável fazer apenas o controle, que consiste em restringir a distribuição e conter a proliferação das espécies. Existem uma série de desafios relacionados ao manejo de EIs. Priorizar garante melhores chances de resultados positivos com menor custo. Para otimizar os esforços de manejo no Parque Nacional de Brasília, foi aplicada uma metodologia de priorização desenvolvida por pesquisadores brasileiros em parceria com o Instituto Horus. Essa metodologia já foi aplicada com sucesso em outra unidade de conservação e consiste em atribuir valor ao risco de invasão, estágio e frequência de ocorrência. O risco é relacionado ao histórico de invasão de uma espécie. É atribuído valor 1 quando é considerado alto, 2 quando considerado moderado e 3 quando é considerado baixo. O estágio de invasão é relacionado ao crescimento populacional. É atribuído valor 0 quando considerado contido, 1 quando a espécie não reproduz em escala local, 2 quando reproduzem localmente, mas não se espalham, e 3 quando reproduzem e se espalham no meio. A frequência de ocorrência é relacionada à propagação da espécie, podendo estar em um local ou sítio, poucos locais ou sítios ou amplamente distribuída. Nessa metodologia, os esforços de controle devem começar pelas prioridades de menor número, atendendo os critérios de detecção precoce e resposta rápida. Depois de aplicar a metodologia do Instituto Horus, foram definidos critérios específicos para o Parque Nacional de Brasília, atribuindo valores 1 para sim e valores 0 para não para três questões: impacto local, velocidade de expansão e possibilidade de erradicação, considerando as limitações orçamentárias e de mão de obra disponível no Parna. A prioridade ajustada foi calculada com base na fórmula PRA igual prioridade menos impacto local mais possibilidade de erradicação menos a velocidade de expansão, e resultou em 4 valores PRA, variando de -1 a 3, em que uma espécie ficou com prioridade -1, 23 com prioridade 1, 18 com prioridade 2 e 17 com prioridade 3. Com a priorização, foi possível elaborar um projeto de erradicação e controle que prevê esforços de remoção de EIs pelos próximos 2 anos. O manejo está sendo feito com êxito por voluntários provenientes do Programa de Voluntariado do Instituto Chico Mendes, por colaboradores e pelos brigadistas.